everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Welcome again para a nossa aula 7.2. Que aula? Eu sempre tenho mania de falar que aula, mas não é aula. É review and exercise. É revisão e exercícios, né? A gente falou de quê? De prepositions. Eita, que matéria complicada, difícil, né? 3 palavrinhas bem monossilábicas, pequenininhas, mas elas causam uma confusão muito doida, vocês não têm noção. A gente, hoje nessa aula, na aula que vocês viram, na 7.1, eu tentei ali colocar uns macetezinhos para vocês. Aqui na revisão vamos comentar um pouquinho mais, fazer os exercícios e vamos começar agora. Coloca aqui para mim a imagem na tela. Já tá a imagem na tela, que viagem. Já tá aqui a imagem. Nossa, eu tô em que mundo? Eu não sei, viajei agora. Então, in, on, at, nossas três preposições. Essa aqui é a imagem que eu trouxe para vocês, pra gente dar uma pequena revisada, mas vamos lá para a tela para que a imagem possa ficar maior e vocês possam visualizar melhor. Olha aí, eu falei, não sei se eu comentei para vocês da questão do triângulo. Então, geralmente essas preposições, você encontra elas muito aí na internet num triângulo, ou um triângulo assim ou um triângulo invertido, né? Por quê? Para mostrar para você que o quê? A ponta do triângulo, que é menorzinha, que é mais fininha, esqueci a palavrinha que eu ia falar, ela vai ficar com at. Por quê? Porque o at ele é usado para coisas mais específicas. Daí vai descendo até aumentar a pirâmide, né? E terminando no in, que é menos específico. Então aqui mais específico, não tão específico, mas ainda assim mais específico que o in. Então vai ser assim. Então uma ideia aí de que, né, é um macetezinho que muitas pessoas utilizam. Então vamos lá lembrar que o in, on e o at são usados em certas situações. Temos aqui, para falar de tempo, a gente vai usar o at para falar de quê? Lembra lá? Com essa expressão de noite, que é a única que ele utiliza para período do dia. Também a gente vai utilizar para falar de quê? De horários. A gente sempre vai usar para falar de horários. Ah, detalhe, além do night, a gente também pode usar esse aqui, ó, o noon, que é o meio-dia, e o midnight, que é meia-noite. A gente pode utilizar também com at. Além disso, a gente também vai utilizar para falar de quê? De festividades, só que sem a palavra day. Lembra que com a palavra day você vai utilizar o on. Olha aqui, ó, on Christmas Day, Easter Day, mas aqui at Christmas sem a palavra day, at Easter sem a palavra day. Tem essa nuance entre os dois, muito bem? Para indicar tempo agora com on, a gente vai usar o quê? Para dias da semana, on Monday, Tuesday. A gente também vai utilizar, perdão, para datas, beleza? Não é ano, porque o in é utilizado com anos, em 1986, né? Também com séculos, nos anos 90, só que aqui a gente está falando do on para falar de datas. A gente vai utilizar aqui com datas, ó. 3 de fevereiro, on February 3rd, exatamente o dia depois do meu aniversário. Aí a gente também tem aqui com in para falar de time, de tempo. Como eu falei, temos aí a questão do ano, questão de século, que não tá aqui, a gente tá falando aqui de década, né? Mas no século também. In the summer, para falar o quê? De estações do ano, em winter, no inverno, para falar de meses também, em September, e para falar de períodos do dia, in the morning, in the afternoon. Essas são as preposições para a questão do tempo. É fácil a questão do tempo. O que pega mesmo é no place, para falar de localização de lugar. Aí pega um pouquinho em relação a essas três preposições, que não vai dar para destrinchar tudo aqui, porque a questão do lugar a gente falou muito mais na nossa aula. Então temos aqui alguns exemplos, ó, no at home, um ponto específico. O at basicamente vai falar de coisas específicas, um ponto específico de algum lugar, ali de uma estrada, enfim, a gente falou sobre isso na nossa aula. Então, at school, na escola, para locais habituais que você frequenta, como na escola. At 12 Wall Street, no Wall Street, na rua Wall Street. At the corner, na esquina, então ponto específico. No on aqui, on Wall Street, a gente já vai usar o on para falar de superfícies, né? Então a ideia dele é mais onde que você está em cima de uma superfície, além de significar que também algo está em cima de algo. On Wall Street e no in the world, in Spain, em Boa Viagem, a gente usa para falar de países,
estados, locais fechados. Temos algumas expressões fixas, como in the world, né? Porque o mundo, na verdade, você está inserido no mundo, mas você está dentro do mundo. Vamos lá que acabou a nossa revisão. Eu tentei falar, mas não dá, gente. 5 minutos para falar desse assunto é muito pouco. Acabou a nossa revisão, mas tem uma atividade. Tá aí. Be right back. É o momento da nossa atividade de sala. Gente, fiquei frustrada porque eu queria falar um pouco mais. O que pega mesmo nessas preposições é mais na questão do place, né? Do lugar. E aí fica babadinho a situação, fica complicadinho, tem umas nuances, lembra disso, mas a questão do tempo é fácil. Fez atividade? Né? Acredito que sim. Temos aí o momento de você tirar suas questions aqui comigo e temos um texto. Esse texto é um texto pequeno e temos aí também uma interpretação sobre ele. Olha lá. Onde Marta encontrou o livro? Onde foi que ela encontrou o livro? Não sabemos. Diretor, coloca ali pra mim na tela rapidinho. Tá na tela? Muito bem. Onde foi que ela encontrou? A gente tem aí esse texto. E a gente vai descobrir onde foi que ela encontrou o livro. Vocês já descobriram. Eu não sei, eu não fiz a leitura ainda. Vou descobrir agora, nesse momento. Olha lá. Começamos já a falar com uma preposição aí. Olha a preposição in aparecendo aí, para falar exatamente de quê? De um local, né? De uma cidade. In the heart of the city, ou seja, no coração da cidade, in the heart of the city, there's a small bookstore tucked in a narrow alley. Então, veja bem, a gente está usando in, claro que eu estou comentando aqui para você, mas a gente está usando o in para falar aí, ó, a gente está usando para a cidade, e uma expressão também ali no coração, que é fixo, você vai utilizar sempre assim. Muito bem, então o que significa isso? Ela diz o seguinte no texto: no coração da cidade, in the heart of the city, there's a small bookstore. Ah, lembra do there to be? Esse aqui é o meu verbo to be que está contraído. Então, there's a small bookstore. Tem uma pequena livraria, bookstore é o que? Loja de livros, tá? Tucked, escondido, tucked in a narrow alley. Escondido em um beco estreito. Martha stepped in. Olha aí a preposição aqui. Para dizer que a Marta, ela entrou, né? Entrou. Pisou o pé dentro. Então, esse in com essa ideia de que ela pisou lá dentro. Lost in thought. Perdida em pensamento. Olha aí, ó. In thought é uma expressão fixa no uso do in, que é pensamento, perdida em pensamento. Searching for a novel that would pull her in. Então, ela estava lá perdida nos seus pensamentos e ela estava buscando aí por um novel, que é esse romance, parece novela, mas é um falso cognato, tá, gente? Então, novel não é novela, e sim é romance. Então, um livro de romance que puxaria ela ali pra dentro, assim, sabe? Ela se encantaria com o livro. Seria mais ou menos essa ideia de ela ficar vidrada no livro. In her pursuit, na sua busca, she stumbled upon an old diary filled with tales from in and around the city. Então, na sua busca, ela o quê? Como eu posso dizer? Ela deu de cara, pronto, melhor dizer, uma expressão. Ela deu de cara com o diário antigo, cheio de contos, né, sobre ao redor da cidade, sobre coisas ao redor da cidade. In her eyes, nos olhos dela, there was a sparkle. Havia aí uma chama, um brilho nos olhos dela. A sign that she had found a treasure. Um sinal de que ela tinha achado um tesouro. Ela estava doida para achar um livro, né, que deixasse ela assim, toda... Provavelmente ela adora ler, então esse romance aí, essa coisa que ela achou que são esses tales, né? Esses contos sobre coisas ao redor da cidade, né? Ela achou aí um tesouro porque ela deve ter gostado muito desse livro. Então vamos lá, tá muito fácil. Onde Marta encontrou o livro? Temos aqui justamente as palavras que
né? A palavra que eu tirei lá do texto, todas estão em inglês, então assim, obviamente você consegue, né, fazer ali, só olhar o que está aqui e comparar com o que está lá no texto. Em nenhum momento aparece supermarket no meu texto, ela não encontrou no supermercado. In the outskirts of the city, em nenhum momento também apareceu essa palavra lá no meu texto, em nenhum momento você não ouviu falar de periferia da cidade. Na verdade, era no beco estreito, né? In a small bookstore, numa pequena livraria. Bem, era num beco estreito, mas não foi lá no beco estreito que ela achou o livro, e sim dentro do local que ela stepped in, né? Que ela pisou, stepped in. Esse lugar que ela pisou é, obviamente, um bookstore, até porque o livro é vendido na livraria e não, né, na periferia da cidade, exatamente, não na casa dela, não numa biblioteca e nem no supermercado. Então é uma questão até de saber aí uma coisa que é básica, né, gente? Essa primeira aí tá muito fácil, mas vamos lá. Como estava Marta quando ela entrou na livraria? Ela estava excited and loud, ela estava animada, né, e barulhenta, né, falando alto. Lost in thought, perdida em pensamento, né? Angry and upset, com raiva e triste. Scared and anxious, com medo e ansiosa. Ou in a hurry, com pressa. Bem, vocês ouviram falar, né? Ela estava lá, lost in thought. Bem no início aqui do meu texto, eu tenho aqui que ela estava o quê? Perdida em pensamento quando ela entrou dentro aí da bookstore. Estava perdida em pensamento. Muito bem. 1 e 2 feitas. Fáceis, fáceis, fáceis. Vamos lá para o número 3. Qual das alternativas usa a preposition de forma errada? E aí, temos A, B, C, D e E. Temos a letra A. There is a TV on the wall. Então, aqui o uso do on, será que está correto? On the wall. Veja bem. On the wall. Tá correto? Tá correto, porque a gente está falando de quê? A gente está falando de uma parede e está dizendo que a TV está na parede. Então, a parede é uma superfície, a TV está lá incluída, né, dentro, assim, grudada nessa superfície. Então, o uso on está corretíssimo aqui. Não é a que a gente está procurando. The notebook is on the chair. O notebook não é computador, tá, gente? É caderno. Então, o caderno está em cima da cadeira. E eu sei porque a tradução é em cima, porque o on é muito conhecido também para dizer que algo está em cima de algo. Já aqui eu não vou colocar a TV está em cima da parede. Não, está na parede. A gente fala em cima da parede, fala na parede. Aqui o on vai ser em cima por causa dessa questão de dizer que o caderno está em cima da cadeira. Então, corretíssimo também o uso dessa preposição on. Aqui, I live at Brazil. Epa! Tem algo errado aí. Lembra que a gente vai falar de países, estados, né, locais ali, de certa forma, continentes fechados, né? Um local ali, digamos que fechado, porque um país, de certa forma, é fechado, né? Mas mais fechado que isso é uma casa, um local, 4 paredes ali, fechadinho. Então, a gente não usa essa preposição at para falar do país Brasil, e sim a preposição in. Então, o correto é I live in Brazil. Eita, aqui a minha letra é bonita, mas aqui não fica legal não. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. In e não at. Então, resposta correta é... Aliás, a resposta errada que a gente está procurando... Opa, mexi aqui. É a letra C. Porque é a correta, mas é errada, entendeu? He was at the gym. Também está correto, porque afinal de contas é um ponto específico. Eu quero dizer que eu estou na academia. Lá, paradinho na academia, no ponto específico da academia. Então, uso at. I am in the bathroom também está correto, porque afinal de contas o in é usado para locais fechados. 4 paredes, banheiro é um lugar de 4 paredes. Ah, mas a academia também é um lugar de 4 paredes. Sim, mas aqui a ideia do at é para dizer que você está lá no ponto específico. Como se você está esperando alguém e você diz para a pessoa, olha, eu estou aqui na academia. Na academia, ou seja, você quer dar ali um ponto de referência para a pessoa para dizer que ela vai te achar lá, naquele ponto específico. Então, existem aí os nuances que faz a gente ficar doidinho com essas preposições, mas é assim mesmo. A frase que usa corretamente a preposição on temos A, B, C, D e E. Vamos lá. A gente está procurando o correto da preposição on. Vamos lá. I have French class on Tuesday morning. I have French class
on Tuesday morning. Bem, essa aqui tá corretíssima. Por que tá corretíssima? Porque eu tô usando com dias da semana. Tem um período do dia aqui sim, que eu posso usar com in, né? In the morning. Mas eu vou usar o on porque vem o dia da semana. Então tá correta. Será que é essa mesmo? Porque só pode ser, né, gente? Só que eu quero a correta, então obviamente a letra A. Quer dizer que as outras estão erradas. Vamos lá? They are on the class. They are on the class, né? Não seria o on e sim in the class, né? Elas estão dentro da sala de aula, estão na sala de aula. On summer we will have fun on the beach. Na verdade, on the beach está correto ou at the beach também estaria correto. Quando você quer dizer que você está lá no ponto esperando específico. Eu poderia ter falado dessa forma, não sei se eu falei assim na explicação. Poderia ter explicado essa questão de que você está querendo explicar para alguém que você está lá naquele ponto. Né? Poderia ter falado isso, não sei se eu falei. Mas o erro está aqui, ó. Eita! Por quê? Porque a gente vai utilizar aí com meu Deus, não está saindo a palavra. Como é que é? A palavra, gente, com estação, exatamente, estação do ano, outra preposição. I live on Rondônia. Eita, chega até estranho falar I live on Rondônia. Não, I live in Rondônia. In, porque estado, país, continente, você sabe que você vai usar com a preposição in. Anna is on home now. Também é estranho falar assim, né? É muito estranho falar on home, não. A gente vai falar at home. At home. Ana está em casa agora, então vai ser o at aqui. Muito bem? Para dizer que ela está ali naquele ponto específico. Vamos finalizar aí com a nossa última, que era para você completar com in, on, at. Essa sei que foi mais difícil. Temos até a letra E. Tenho certeza que vocês, né, tenho certeza mal dizer, né? Porque não é tão fácil assim. Quando se trata de tempo, as preposições não são difíceis, mas quando se trata de localização, aí que o bicho pega. Vamos corrigir para finalizar. They are going to meet me. Eu não sei se lá na nossa aula tinha a palavra met. Eu não sei se eu falei certo, mas se eu não falei certo, já estou corrigindo aqui. Meet é o presente, met é o passado com só um T. Espero que tenham falado certo lá. They are going to meet me. Aí, qual é a resposta? E aí, gente, qual é a resposta? Qual é a resposta desse babadinho? A gente tem aqui, como eu não trouxe aqui a resposta, vou ter que colocar on Saturday, ou seja, eles vão nos encontrar no sábado. Eu vou usar o on aqui porque é dia de semana, né? Então, a gente vai usar sábado on. E aí, a quarter past time. Tô falando de tempo aqui, quarter past 9, tô falando de tempo aqui. 15 minutos passado aí das 9 horas. Então, a gente tem aí 9h15. Então, a gente vai usar o at, que vai falar de tempo, beleza? Na B, Julia went to Paris. A Julia foi para Paris. Temos aqui de novo, mas aqui é um mês. Quando a gente fala de mês e não um dia e não uma data específica, a gente vai usar o in, lembra? In September. E aqui a gente está falando de quê? A gente está falando também de ano, não é uma data. Então, in 2003. Na letra C, the morning I usually have 5 classes. Pela manhã eu geralmente tenho 5 aulas. Então, quando eu falo de período do dia, eu vou usar o in the morning. Pela manhã, in the morning. Eu geralmente tenho 5 aulas, aí eu tenho aqui o período de um dia, de novo, que eu também vou utilizar, de novo, in the afternoons, à tarde. I always do my homework, eu sempre faço uma atividade de casa. And, aí eu tenho aqui a palavra night, I watch movies. E à noite eu assisto filmes. E a gente sabe que night a gente vai usar com a preposição at, porque é o único que a gente utiliza de período do tempo, além de midnight, né, que a gente viu lá na revisão, e o noon, midnight é meia-noite, noon é meio-dia, a gente vai usar o at para night. Para finalizar aqui, na letra D, he will be here, ou seja, ele estará aqui, ele virá, estará aqui, a few minutes. Então a gente está falando aqui de quê? De minutos, né? Da questão lá de tempo, mas não é um horário, aqui não é um horário, e sim um tempo. Então, com o tempo, a gente também vai utilizar o in. Tem uma palavra específica para isso, mas eu esqueci, estava lá na aula, só se eu voltar, mas eu não vou voltar agora até porque o tempo está acabando. Mas eu estou falando de minutos, não de horas. E horas aí seria o quê? Né? Mas aqui é uma expressão fixa, in a few minutes. Então, aqui na D, se você ficou na dúvida, era o in e não at, tá?
At a few minutes, não. In a few minutes. The party will be alguma coisa 9, então a gente tem aqui o quê? Horário. Então, se é horário específico lá, né? Porque você tem aqui um númerozinho para dizer que é o horário. At 9, a festa começará às 9, então é o at. Período do dia, in the morning. Aí eu tenho aqui, para finalizar, eu tenho aqui August 20th, ou seja, eu tenho aí agora o uso do on, porque eu tô falando de uma data. Uma data, 20 de agosto. E quando eu falo de data e não somente de ano, eu vou utilizar o on. Muito bem, fiquei com vocês as nossas referências. Até passei do tempo aí na atividade, porque ô matéria babadinho, hein? Espero que vocês tenham compreendido pelo menos, né, o máximo que vocês conseguiram. Se tiver interesse, pesquisa mais. A gente vai ainda lidar muito com preposição das nossas aulas. Até lá, o terceiro ano. Então é isso, gente. See you next class. Bye, bye.